O velhinho estava dentro de casa, não estava na rua passeando. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Quem quer dar um golpe jamais vai falar que isso vai dar. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Pra Onde Vamos, o programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil, mas também o programa para quem não banaliza a vida, né? Para quem não naturaliza 100 mil mortes, né? Programa para quem dá valor para a vida. Então esse é o Pra Onde Vamos. Então a gente está aqui hoje numa edição muito especial, né? E eu diria uma edição também muito triste, né? Do programa e da história, né, nesse contexto da história do Brasil, que é discutir de uma maneira mais profunda essa tragédia brasileira, né? Faz parte de uma tragédia em nível mundial também, se a gente abordar determinados países, mas a tragédia brasileira ela é tocante, assim. São 100 mil mortos por coronavírus. 100 mil mortos em números oficiais. E para discutir esse assunto hoje, a gente procurou uma pessoa que é super especializada, né, no assunto, uma pessoa que é capaz de trazer elementos concretos, científicos, né, que contribuem, que ajudam a esclarecer a população nesse instante acerca dessa tragédia, né, que a gente já vem abordando aqui em outras edições. E muito grato, já vou apresentá-lo aqui para vocês, é o Rafael Mendonça, né? Muito grato, Rafael, de poder te receber aqui no Pra Onde Vamos, né? Falando aqui em meu nome, em nome do Jonas, do Wallace e toda a turma que nos ajuda aqui no programa. E eu vou apresentar aqui para vocês, o Rafael, ele é enfermeiro de formação, né, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele tem especialização em saúde coletiva pela UGF, ele tem residência em enfermagem e saúde pública na Unirio, especialização em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Fiocruz, especialização em saúde da família pela Unesa, MBA em gestão em saúde e administração hospitalar pela Unesa, ele é mestre em saúde pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é mestre em população, território e estatísticas públicas pela ENCE, do IBGE, e tem doutorado em saúde pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, não é uma pessoa que fala a partir de um achismo, né? É uma pessoa que tem uma vida, né, discutindo saúde, discutindo população, e que tem um papel central hoje nas discussões acerca do coronavírus. Mesmo porque hoje, atualmente, ele é coordenador do GT, né, do Grupo de Trabalho de População e Saúde da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, né, que reúne uma série de profissionais, inclusive demógrafos, que ele também né, que é um demógrafo, né, do Grupo de Pesquisa em Demografia, Saúde Pública e Sociedade, lá da ABEP. Então, Rafael, muito obrigado pela sua presença. Já gostaria de passar a palavra para você dar um alô aí para o pessoal, fazer suas saudações. Já agradeço aqui também, novamente, a presença do nosso comentarista-chefe aqui, né, o Jonas, que está sempre aqui e fazendo comentários muito pertinentes, mas já passo a palavra diretamente para o Rafael. Obrigado, Rafael. Bom dia, pessoal. Wesley, Jonas, eu que agradeço pelo convite, é um prazer participar desse encontro da gente hoje, e que pena que é para falar de um assunto tão triste, né? Que a gente hoje provavelmente vai fechar o dia atingindo as 100 mil mortes pelo Covid, né, no Brasil, e que é um marco para a gente muito, muito ruim, né? Assim, por todas as razões. Primeiramente, porque a gente perde 100 mil pessoas, né? Então, 100 mil famílias estão perdendo lá, né, uma das pessoas desse núcleo familiar, mas, sobretudo, para mostrar, assim,
o que se tornou a falência do Estado com relação à capacidade de enfrentamento a um problema de saúde pública, né? Então, a gente tem mais ou menos, né, 5 meses, pouquinho menos, mas não, já tem 5 meses. Tem 5 meses já que foi notificado o primeiro caso de Covid no Brasil, e desde então o que tem acontecido foi uma sucessão de equívocos, né, para chegar no ponto que a gente chegou. Então, embora a gente tenha um país com um sistema que é público, universal, que é cercado de problemas, porque é cercado de limitações, muitas delas econômicas, inclusive, mas um sistema público que até, salvo o melhor juízo, ele é público, universal, e nem assim a gente consegue dar conta de um problema como esse, né? Então, o que a gente tem hoje é que a minoria dos municípios brasileiros tiveram 0 casos, né, de Covid. Então, assim, mesmo nos municípios mais interiorizados, os menores municípios, com menor capacidade instalada, ainda assim eles tiveram algum caso de Covid. Assim, a última estimativa que a gente tinha é que mais ou menos 85 municípios, dos quase 6 mil que a gente tem no país, não tiveram notificação de casos de Covid. E todos esses municípios são municípios de menor porte. Então, isso também é uma questão, porque são muito poucos os municípios, e a gente nem pode dizer com toda certeza, com a maior segurança, que não houve, de fato, casos de Covid nesses lugares, porque, como são todos municípios com menos de 20 mil habitantes, a gente não sabe sequer se esses municípios tiveram acesso à testagem para saber se essas pessoas que eventualmente morreram por lá, durante esses meses, morreram por insuficiência respiratória, que pudesse, talvez, associar a questão da pandemia, né? Pesa também contra a gente o fato da gente estar hoje já há quase 2 meses sem um ministro da Saúde, né? Ao longo da pandemia, a gente teve a troca de 3 ministros, né? E que culmina hoje com a gente estar há 2 meses com um ministro interino, que não tem carreira na área da saúde e que manteve, na verdade, né, um discurso muito afinado com o executivo, naturalmente, porque compõe o executivo, e que vai contra tudo que tem sido colocado como evidência para o enfrentamento da pandemia, né? Desde as formas de prevenção da pandemia, né, que inclui o uso da máscara, a questão do distanciamento social, até as modalidades de tratamento, porque embora a gente tenha dezenas de estudos que já contraindicam o uso de algumas das medicações que ficaram circulando pela mídia como um milagre para a pandemia, embora a gente tenha dezenas de estudos dizendo que não é para fazer esse tipo de tratamento, o ministro interino insiste em dizer que é a melhor opção, que é o uso da cloroquina, o uso da ivermectina, que na verdade diz um pouco, dá um pouco o tom do que se tornou, né, a gestão pública desse país, né, de negar a ciência, de tratar os assuntos com menor importância do que eles efetivamente têm, né, de ter uma pauta, eu nem diria fortemente marcada pela economia, porque na verdade seria uma ofensa para os economistas, né, assim, uma pauta de mercado, né, e não é uma pauta de mercado para o bem, é uma pauta de mercado excludente, que acirra a desigualdade, que acirra a pobreza e que favorece, na verdade, uma minoria do mercado, né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa discutir, assim, olhar um pouco para o problema que se tornou a pandemia no Brasil e também entender o que está por trás disso, porque não é a pandemia em si, né? Por um lado, toda a repercussão econômica que ela tem gerado para a gente, mas tem gerado também para o mundo todo, e a gente vê que os outros lugares do mundo tiveram uma capacidade de enfrentamento para o problema econômico derivado da pandemia muito diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Ainda que esses lugares não tenham necessariamente, teoricamente, um estado de bem-estar social forte como a gente deveria ter. Que ainda que sejam países cuja economia seja mais liberal do que a nossa em tese, ainda assim eles tiveram um protecionismo da população que a gente aqui não está tendo. Então, isso também tem que ser discutido, né? E a questão, eu acho que do mercado em si, assim, do que se tornou, de como a gente tornou a pandemia no Brasil um recurso vendável, porque a gente, na verdade,
efervesceu o mercado da indústria farmacêutica, a gente inflou o mercado para se tornar mais competitivo sobre quem vão ser os empresários que vão ou não manter suas atividades econômicas, de que forma eles vão ou não contratar seus funcionários. Então, sei lá, eu costumo dizer que, assim, daqui a uns anos a gente vai dizer que o Brasil foi o melhor experimento social que a gente podia ter feito no mundo sobre como não conduzir uma política macroeconômica diante de uma crise, que já existia antes, né? A gente já estava vivendo uma fase dura, né, de crise financeira, de austeridade econômica, que a gente só acirrou por um monte de atropelada que a gente deu no meio da pandemia, né? Isso só piorou para a gente o quadro, né? Então, eu acho que essas são questões bem importantes da gente discutir, sabe? Perfeito. Bom, Rafael, já começando aqui, então, fazendo algumas perguntas mais direcionadas, assim, né, e que você já esboçou aí dentro dessa sua primeira fala, você tocou num ponto aí que a gente tem tratado, pelo menos até aqui no programa, né, no início dos programas especiais que a gente fez também sobre a pandemia, que é essa falta de coordenação em termos de política, né, em nível nacional, né, de enfrentamento à pandemia, né. Então, no primeiro momento, você teve até uma atuação, um esboço de coordenação feito lá atrás, né, pelo Ministério da Saúde, ainda com o ministro Mandetta, né, na época, que era engraçado, assim, né, a gente viu ali a necessidade intrínseca, assim, do SUS, né, no combate à pandemia. E era um fato contraditório, porque justamente o Mandetta ressaltando isso, que era até 3 dias atrás, né, e assim, fazendo uma anedota, né, mas até o anteontem do momento que ele estava no Ministério, ele era uma figura anti-SUS, né. Mas, enfim, isso à parte, a gente sempre destacou aqui essa questão da necessidade de uma coordenação federativa, né, partindo do Ministério da Saúde, e, pelo que a gente acompanhou no desdobrar dessa situação do combate à pandemia, teve uma influência política muito forte, né, da ala bolsonarista, ou do próprio Bolsonaro em cima dessa coordenação, ele enquanto uma figura, um exemplo, enquanto um líder nacional, né, estimulando ou desestimulando, né, a prática do isolamento social, né, até para aquelas pessoas que efetivamente podem fazer o isolamento, porque a gente sabe que tem muita gente que efetivamente não consegue fazer o isolamento, né, por motivos óbvios. E isso tem uma repercussão na questão econômica também, porque uma série de manobras, inclusive macroeconômicas, né, que poderiam ter sido feitas, né, e aí a gente discutiu diversos aqui, né, como aquela MP 936 vai até a metade do caminho, né, então ela possibilita uma compensação, né, a nível com dinheiro público, para que as empresas não precisassem demitir, mas de uma maneira muito tímida, via crédito, a coisa não aconteceu, né, então todo aquele recurso destinado pelo Banco Central para crédito, né, para liquidez dos bancos, não chegou nas empresas. Então, como que isso está muito conectado com a questão da saúde em si, né? Então, assim, a falta de medidas econômicas e uma falta de coordenação na política de saúde, você acha que agravou o quadro que a gente vive hoje, né? Que deu o resultado, está nas origens do quadro que a gente vive hoje. E eu queria saber de você também, assim, em termos de coordenação, né? O que poderia ser diferente, o que aconteceu, o que não aconteceu? Então, eu acho que tem uma a saúde, na verdade, ela se tornou um pouco o reflexo qual tem sido o comportamento do executivo com as principais pastas que ele tem, que é de politizar, na verdade, as pastas. O que acontece? É um pouco o que você falou, assim, o Mandetta, ele é um cara que até a página 2, ele era contra o SUS, ele votou a favor da emenda constitucional 95, ele votou a favor, né, do teto de gastos para saúde, para educação. Então, a gente, assim, no fim das contas, tem muita gente hoje saudando o Mandetta, né, pela benfeitoria que ele fez no Ministério, mas a gente deve ser um pouco cuidadoso também nesse aspecto, porque
Na verdade, o único ganho que o Mandetta teve durante a pandemia foi ele não ter mexido no corpo técnico do Ministério. Então, com todas as questões que tinha de ataque ao SUS, inclusive por parte dele, o fato dele ter mantido a equipe técnica, principalmente na vigilância em saúde, permitiu que a gente ainda tivesse um pouco uma atuação mais efetiva no controle, lá naquele início, né, para a pandemia. A questão é que aquele momento da história era um momento em que a gente ainda estava aumentando o número de casos, né, e dali para frente foi quando o número de casos explodiu, que também já era de se esperar, mas se naquele momento de explosão de casos a gente tivesse um controle mais efetivo, talvez a gente não tivesse chegado no ponto que a gente chegou hoje. Fato é que, assim, talvez o ganho do Mandetta tenha sido nesse sentido. Depois que ele saiu, a equipe mais técnica da vigilância foi esvaziada. E aí ela foi tomada, essencialmente, por pessoas que não eram qualificadas para estar naquele cargo. Eu sei que a forma, né, o regime político que a gente tem hoje no Brasil permite que a gente tenha esse tipo de coisa, que a gente tenha gestores que não são necessariamente técnicos, são gestores políticos, mas que, pelo menos, via de regra, procuram se assessorar, né, de pessoas mais técnicas. E não foi o que aconteceu. A gente teve a ocupação de cargos políticos, né, de chefias de departamento, de secretarias, por parte de pessoas não técnicas, e que também não se cercaram de uma equipe técnica razoável para poder saber dar as respostas corretas. E aí deu no que deu. Então, acho que essa é uma questão importante. A outra questão é que, assim, eu acho que há por parte do governo um ataque, na verdade, à ciência, que não é só para a saúde, mas que fica muito evidente para a saúde. Você veja, por exemplo, o ministro interino criar um protocolo de uso da cloroquina, depois dos estudos dizerem que não tem nenhuma eficácia, e usar o dinheiro público para comprar cloroquina, e a gente ter falta de outros medicamentos no CTI, mais importante do que isso, é um claro sinal de que você está ignorando a ciência em detrimento dos interesses políticos e econômicos. Eu diria até mais políticos do que econômicos, porque, na verdade, o que isso cria, na verdade, é uma descrença na ciência de uma forma geral e que, no limite, favorece, na verdade, a disseminação de fake news, porque se a ciência não vale de nada, qualquer informação fora dela é adotada como verdade, né? Então, eu conheço inúmeros casos de hospital, não só no Rio, né, onde eu moro, mas no Brasil como um todo, onde a gente teve fases da pandemia onde faltava nos hospitais, nos CTIs, por exemplo, o remédio que a gente usa para poder sedar os pacientes para entubar. Então é assim, você compra cloroquina, que não adianta de nada, mas mesmo que adiantasse, na hora que o paciente fica grave e precisa ir para o ventilador, para o respirador, eu não tenho o remédio que eu preciso para poder dopar esse cara para ele ficar no ventilador. Então, do que adianta você ter um protocolo com uma medicação que teoricamente trata, mas você não prevê os potenciais casos que vão ficar graves apesar desse tratamento, e na hora que você precisa tratar o grave, você não tem como. Então, isso não faz o mínimo sentido, né? Então, eu acho que esse ataque mais frontal, assim, afrontoso à ciência, eu acho que é um pouco a tônica desse governo, e isso tem servido assim, de uma forma tão ruim, porque a gente vê isso em vários setores diferentes da sociedade civil. Vê, por exemplo, os ataques que têm sido feitos desde o início da gestão do Bolsonaro ao IBGE, com a questão da redução do censo, e assim, há toda uma discussão, na verdade, se o censo deveria ou não ser diminuído, né? E até há um relativo consenso por parte dos demógrafos de que ele realmente poderia ser reduzido, mas ele só pode ser reduzido se você tem outras pesquisas amostrais que deem conta daquilo que você está cortando dele. Então, assim, vamos reduzir o censo? Vamos. Mas a gente vai criar outras pesquisas para poder perguntar o que a gente deixou de perguntar para o universo? Porque se vai, tudo bem. Mas a gente não fez isso, né? Ao mesmo tempo em que tinha essa promessa de alavancar outras pesquisas, o que aconteceu na prática foi o atraso do censo agropecuário, foi a suspensão temporária da segunda fase de coleta de dados para a Pesquisa Nacional de Saúde, né? Então, a história não era bem aquela que estavam dizendo. Então, isso é uma complicação. E assim, por que é bom não ter o censo mais consolidado, com maior número de quesitos? Por que é bom você ter o atraso nas pesquisas? Porque isso dá margem para a gente usar qualquer tipo de número
como estatística e faz ali uma gambiarra nesse número e passa a adotar como verdade. E a gente cria confusões na população mais geral, que não entende, por exemplo, a diferença de taxa de desemprego para taxa de desocupação, que não entende o que significa você tratar a renda média per capita de renda bruta, que são, na verdade, questões técnicas, mas se você desqualifica o técnico, qualquer coisa que você diga vira verdade, né? Isso tem sido a tônica, na verdade, de vários aspectos do governo, não tem sido diferente na saúde, infelizmente, né? Nossa Senhora. Fala, Jonas. É verdade. Sobre tudo isso que você vem falando, assim, a gente vê, na verdade, uma ação do governo e orquestrada, né, na suspensão do saber, né? O que envolve justamente o que você vem falando, a desqualificação da universidade em vários sentidos, né? Desde o seu início e em períodos pré-campanha também, né? Por que a desconstrução do saber é importante, né? Porque você consegue disseminar ideias, né, que não têm âncoras, não tem compromisso com a verdade, que é o que a ciência vive buscando, é sempre o compromisso com a verdade. E você está Acho que a conexão do Jonas deu uma falhada, não sei. E se foi só para mim, foi para Fel também. E eu vou Você além, pode, né, pode repetir, Jonas, suas 3 últimas frases aí, que deu a gente não escutou. Sim. Com relação às políticas públicas, né, que eu não tem nem que vem sendo adotadas pelo governo, não tem nem uma conotação política que envolve um grupo grande da população, né? Eu acho que as políticas que estão sendo adotadas têm mais conotações pessoais ou familiares daquilo que o meu rol de amigos acredita, ou as pessoas que eu convivo acreditam, né? E a partir dessas convicções pessoais, eu tento traduzir para a coletividade, menosprezando o conhecimento científico que tem esse compromisso com a verdade. E essa conectividade, esse fanatismo que foi gerado no sistema político, né, ele vem confrontando as ideias de questionamento, que é a essência das ciências, que é sempre questionar as coisas e sempre com um compromisso com a verdade, buscando sobre suas diversas ferramentas, né? Não é nem uma pergunta, mas um comentário para a gente discutir, é que dentro dessas ações governamentais, houveram também esse protocolo sobre as quarentenas que nós temos, as atividades não essenciais, as atividades não essenciais, e aquilo que seria fechado ou aberto, né? Aqui na UFMG, o pessoal está com uma força-tarefa muito grande, que envolve demógrafos, economistas, pessoal da linguística, pessoal da geografia, o pessoal da medicina e das ciências atuariais, uma pesquisa muito grande que envolve o Covid, e dentro dessas análises, assim, algumas informações preliminares que tem, é que não tenho a precisão, mas de 80% a 90% dos domicílios brasileiros tem pelo menos uma pessoa em uma atividade essencial, né? Aí a gente fica perguntando, né, qual que é a eficiência dessa quarentena da maneira que ela está, né? E também, tipo assim, deixar largado sem uma ordem hierárquica em nível federal, estadual, municipal, do que deve ser feito. Eu tenho um protocolo aqui que é bem genérico, né? Vocês adotam um protocolo que vocês querem aí e a gente vai seguindo da maneira. Se não funcionar, porque o município ou porque o Estado não está atendendo as necessidades locais, eu não tenho culpa nenhuma. Na verdade, lavando as mãos, né? Eu fiz uma coisa muito simples aqui e vocês fazem o que vocês quiserem, né? E o que a gente sabe hoje também até agora, que a eficiência é o distanciamento social, né? Os protocolos de higienização, que a gente já sabe, né? Sempre lavando as mãos, o álcool em gel e alguma coisa assim, e o uso de máscaras, né? São as coisas que a gente sabe até o momento e que realmente são efetivas com comprovação científica, enquanto não houver nenhum outro procedimento, né? E essa ideia do governo de promover a cloroquina, a ivermectina,
Agora, recentemente, o prefeito de Itajaí, do MDB, falando da injeção de ozônio anal, né, para tratamento do Covid, né? Então, assim, eu me sinto extremamente ofendido quando eu vejo as autoridades fornecendo remédios para verme para a população, né? Ou injeção, introjecção de ozônio na população, sabe? Eu me sinto ofendido enquanto cientista, enquanto cidadão, enquanto membro da população brasileira, sobre essa que os nossos líderes vêm acreditando, desmerecendo a ciência e tendo como verdade aquilo que eu acredito ou que meu grupo de amigos acredita, né? A gente sabe que todos esse converseiro, né, como a gente diz lá no interior do Paraná, ou essas falácias que numa linguagem mais ampliada, né, elas vêm muito de encontro àquilo que é o desmerecimento da ciência ou a suspensão do saber. Tanto que, né, as pessoas da fronteira lá do oeste do Paraná, muitas delas estão apostando no tráfico de drogas internacional, né, que é trazer remédios, cloroquina e ivermectina do Paraguai, pelas vias que todos conhecem, né, e tipo assim, gerando desconfortos muito grandes na sociedade e, tipo assim, criando demandas por vias ilícitas de remédios que não funcionam, de drogas que não funcionam, né? E aí eu queria passar para você, Rafael, para comentar esses pontos, assim, porque são esses desconfortos, é mais como um desabafo meu como cidadão, né, e economista que acompanha essas notícias que nós temos, esses pronunciamentos das nossas atuais lideranças, né? E como que você vê essas coisas e esses acontecimentos, esse comportamento da população a partir todo esse cenário aí? Então, eu acho assim, realmente, assim, eu me sinto profundamente ofendido quando tem esse tipo de indução por parte, né, dos gestores para tomar qualquer tipo de medida. Me sinto, assim, ofendido em vários níveis, né? Me sinto ofendido como cidadão, porque a gente paga o salário dessa gente. Me sinto ofendido como cientista, porque a gente sabe que aquilo ali não tem nenhuma fundamentação científica para poder adotar como medida, né? E eu acho que a gente precisa discutir essas coisas. Mas aí tem uma coisa, assim, também assim, olhar o copo um pouco meio cheio, né? Assim, desde o início, o governo tem trabalhado um pouco com a lógica do Estado mínimo, né? De tentar desqualificar as ações que são de redistribuição de renda, as ações que são de política para poder reduzir as iniquidades e tal. E aí o que acontece é que, assim, eu ainda tenho opinião de que, infelizmente, o presidente representa o brasileiro médio, e não é por acaso que ele está lá, né? Ele não entrou lá sozinho, ele não entrou com o pé na porta, ele foi eleito. Então, é isso, né? Assim, ele representa bem uma parcela da população. Por outro lado, eu acho que algumas pessoas que elegeram ele, hoje, repensam um pouco o que é esse discurso. Porque uma das coisas que ficou muito notória por conta da pandemia é assim, tá, então eu acho que tem que ser o Estado mínimo. Mas quem dá da retaguarda hoje para poder dar vacina, para poder fazer protocolo, é o SUS, que é público, que é de direito de todo mundo. Então, eu acho que isso já tem feito as pessoas repensarem um pouco. As pessoas que ontem, defenderam o Estado mínimo, muitas delas são as pessoas que hoje dependem desses R$600 da ajuda emergencial para comer. Então, assim, a gente pode continuar com o acirramento dessa polarização política que acontece no Brasil desde 2016. Mas é fato que essas pessoas já não devem mais achar que o extremo oposto do polo talvez seja a melhor solução. Então, eu acho que a via política para os próximos anos é da gente voltar a ter um crescimento do centrão, pelas pessoas hoje verem que a extrema-direita não resolveu o problema, mas elas ainda têm muitas restrições com a esquerda, efetivamente. Então, acho que essa é uma questão. Mas, quando eu digo de olhar o copo meio cheio, é de pensar o seguinte: veja o cenário que a gente tem hoje no Brasil, onde a gente tem uma ausência no Estado
na tomada de decisão com relação à pandemia. O que tem acontecido na prática? Eu tenho visto, pelo menos, muito de mobilização social, né, para poder tentar meio que resolver, entre aspas, o problema econômico que a pandemia gerou. Então, eu vejo que tem uma iniciativa forte, por exemplo, das pessoas fazerem propaganda, dizer, vocês têm que consumir do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, porque esse é o cara que vai sucumbir à pandemia, não é o cara que é dono, né, de uma rede, né, de produtos ou de serviços. Quem vai sucumbir é o pequeno produtor. Então, há todo um discurso, né, de tentar fazer a gente consumir as coisas desse pequeno empreendedor. Você vê vários movimentos de tentar criar redes facilitadoras para poder as pessoas que hoje não conseguem sequer o acesso ao auxílio emergencial para conseguirem ter comida. Então, você tem grupos inteiros, institucionalizados, inclusive, que estão fazendo levantamento de dinheiro, de cesta básica, para poder ajudar as pessoas. Então, tem uma coisa, assim, que a ausência do Estado também, nesse momento, eu acho que despertou nas pessoas essa coisa do instinto da solidariedade, que eu acho que, no limite, é o que torna isso daqui uma sociedade, que faz com que não seja um monte de ermitão. E foi este movimento, na década de 70, que impulsionou a reforma sanitária e que, anos depois, estimulou a criação do SUS. Então, assim, se por um lado a ausência do Estado na adoção, né, de política pública é um problemaço, por outro lado, isso talvez possa criar um pouco nesse instinto coletivo a coisa da solidariedade. E um pouco mais adiante, talvez, vai ser o que vai efetivamente estimular a mudança política no país, sabe? Você vê, por exemplo, não tem hoje, embora tenha essa discussão eterna da cloroquina, não sei o quê, hoje a gente não tem um plano de enfrentamento do Ministério da Saúde para a Covid. Não tem, tá certo? E quem está fazendo isso hoje é a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que não é órgão do Executivo, na verdade é uma instituição sem fins lucrativos, né? Mas que é constituída por um corpo de pesquisadores, por um corpo de pessoas que participam do serviço de saúde e que hoje criou um plano nacional de enfrentamento para a Covid e que está sendo apresentado em audiência pública, né, na Câmara dos Deputados, nos conselhos distritais de saúde, para que a gente, na verdade, esteja fazendo uma política de baixo para cima. Então, não está sendo uma política indutiva do Ministério para os estados e municípios. O corpo da sociedade civil hoje está se organizando da forma como ele pode para enfrentar à sua maneira a pandemia. Então, se por um lado as associações de moradores, as ONGs, estão tentando criar essa rede para poder estimular o pequeno empreendedor e criar fundos para fazer auxílio de populações vulneráveis, a academia também está se organizando para poder fazer o esboço de um plano nacional de enfrentamento, que é uma ação do executivo que o governo devia estar fazendo e não está. E aí uma associação de acadêmicos, né, e de pessoas vinculadas ao serviço está se prestando esse papel, o que é ótimo. Ótimo porque são pessoas que, de fato, têm expertise na área científica para poder apontar as melhores evidências, e bom porque o que você está vendo juntando essas duas coisas é exatamente isso, é uma ação da população geral, ação do serviço, ação da academia. Foi a união deste conjunto que há 40 anos atrás impulsionou a reforma brasileira, né, sanitária, e que gerou a criação do SUS. Então, assim, acho que esse pode ser um aceno de esperança para a gente olhar assim, olha, talvez a população já tenha entendido que a ausência de governo é um problema e que a gente precisa reconstruir esse modelo de política. Então, agora, como você diz, assim, eu acho que a gente precisa estar atento às questões que são que partem hoje do governo, porque, obviamente, esse movimento de coalizão de sociedade civil, academia e serviço não vai ser efetivamente bem-vindo pelo governo. Na verdade, o fortalecimento desse movimento de coalizão mostra a incapacidade do governo de lidar com problemas do dia a dia, porque a pandemia é uma questão emergente, assim, é uma pandemia, uma emergência de saúde pública, mas ela, na verdade, reflete outras fragilidades da adoção de medidas de política pública do governo como um todo, né?
Sim, sim. Bom, Rafael, é interessante você ter tocado nisso, e aí eu vou aproveitar esse gancho dessa mobilização, né? Principalmente por parte de uma comunidade assim, científica, e que tem notado também essa ausência, né, de coordenação, a ausência, né, do governo, do Estado puxando determinados processos de enfrentamento à pandemia, mas também que se reflete uma série de questões, e a gente vai entrar agora já está, na verdade, vamos viver prolongadamente aí um cenário de crise econômica assim, brutal, né? E aí eu queria puxar 2 ganchos a partir disso, né? Primeiro, o seguinte, nós estamos falando aqui de 100 mil mortos, né, no Brasil, e esse número, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, né, de começar a gravar o programa, esse número, ele parece um número que deve ser chocante, né, e é inacreditável que para determinadas pessoas esse número não seja chocante, né, a gente está falando de 100 mil mortos, é gente demais, assim, eu queria até te fazer uma pergunta, hoje o coronavírus é de fato a principal causa de mortes no Brasil, mas e fazendo um outro gancho, né, quem são essas mortes, né, quem são essas pessoas que estão morrendo? E esse cenário, né, de morte e de um ataque, né, frontal para determinadas populações, você acha que isso também pode ser um embrião de um outro tipo de mobilização, de um outro tipo de ativação de determinadas sensibilidades políticas aí, para que a gente possa, né, caminhar para um futuro melhor, ou a gente vai passar por isso de uma maneira impressionante, sem que as pessoas se choquem e se mobilizem em torno desses temas? Então, eu acho assim, eu não sei dizer hoje se a Covid ela é a principal causa de mortalidade do país, mas veja só a conta que a gente pode chegar disso. São 100 mil mortos, na verdade, em 5 meses, porque se você contar que o primeiro caso do Brasil foi diagnosticado dia 25 de fevereiro, vamos chutar que a primeira morte tenha acontecido, na verdade, na primeira semana de março, certo? Que deve ter sido por aí, não me recordo agora, mas eu acho que o primeiro óbito de Covid no Brasil foi dia 6 de março. Mas vamos colocar início de março. Então a gente tem março, abril, maio, junho, julho completos, e a gente está entrando agora em agosto. Então a gente tem 5 meses completos, bota aí 5 meses e meio, né, puxando bem para cima. Sim. Em 5 meses e meio a gente vai atingir 100 mil mortes. Se você pensar que o início da pandemia eu não tinha muitos casos, nem muitos óbitos, porque na verdade a curva da pandemia ela é exponencial, né? Então, na verdade, eu tenho 5 meses e meio de pandemia, mas efetivamente a maior parte desses óbitos aconteceram nos últimos 2 meses. Mas, assim, então, apesar de tudo isso, se a gente chutar alto e disser que há 5 meses e meio a gente acompanha a Covid e a gente já reuniu em 5 meses e meio 100 mil mortes, o que a gente tem pela frente até o final do ano é um potencial para duplicar esse número, tá certo? Então, se nada for feito, a gente tende a chegar a 200 mil mortes até o final do ano. Mas veja, o Brasil hoje tem um pouco mais de 209 milhões de habitantes. Então, 200 mil mortes em um ano significa que a gente perdeu em um ano 1% da população. Isso parece nada, mas isso é muita coisa. Porque você perder 1% da população de um país inteiro, um país continental, por uma única causa. E que sabe Deus se os números são exatamente esses. Porque a gente tem uma discussão enorme hoje na academia sobre o número real de casos e óbitos por Covid, porque a testagem do Brasil tem sido muito menor do que é desejável, né? A gente tem uma quantidade enorme de óbitos e de casos de síndrome respiratória aguda grave acontecendo e que eventualmente morrem sem a gente saber se era Covid ou não. Então, existe um debate hoje, por exemplo, que diz o seguinte, olha, a gente costuma ter, vou chutar números, tá? São aleatórios. A gente costuma ter por ano 20 mil óbitos de síndrome respiratória aguda grave, que pode ser por um monte de causas, tá certo? Por gripe, pneumonia, SARA, enfim. Tem 20 mil. Aí tá bom. Aí, a gente esse ano tem, sei lá, 100 mil. Então, eu tenho um excesso de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave
de 80 mil. Porque se o número mais ou menos costuma ser em torno de 20 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho 80 mil a mais do que eu esperaria ter. Só que aí, quando eu olho desses 80 mil, eu tenho, sei lá, 30 mil que são Covid. Bom, Covid é Covid. Está diagnosticado, tem teste. Agora, os outros 50 mil de excesso, eu não sei o que é. E aí tem toda uma discussão sobre o que é isso. Porque tem uma galera que não está errado, se pensar bem, de dizer assim, olha, eu esperava 20 mil, tenho 100 mil, então eu imagino que os 80 mil excedentes sejam todos Covid. Só que aí eu tenho 80 mil que podem ser Covid, 30 mil são diagnosticados, então eu tenho 50 mil no limbo, que estão morrendo sem a gente saber o que é. Então, isso é uma questão. Mas ainda que a gente estivesse lidando, veja só, estou lidando só com cenários onde seria a coisa boa, né? Que tá morreu uniformemente em 5 meses e meio, que a gente sabe que não é verdade. Todos os casos que estão de SRAG não são Covid, que a gente está aqui também não é verdade. Mas vamos imaginar que o número que a gente tem hoje é o real. 100 mil mortes em 5 meses representa, em 12 meses, mais de 200 mil. Mais de 200 mil significa perder 1% da população. Perder 1% da população só por uma única causa. Em 2018, a gente teve uma taxa de mortalidade geral no Brasil de 6,7 mortes para cada 1.000 habitantes. Se eu tenho 210 milhões de habitantes, isso aí dá alguma coisa em torno de 1,5 milhão de óbitos ao longo de 2018. Pô, 1,5 milhão de óbitos ao longo de um ano, e você dizer que você tem 200 mil de uma única causa, é o caos, né? Então, a gente precisa olhar um pouco para esse número e ver o quanto que ele é assustador. Ele não é qualquer coisa. Agora, a gente perde um pouco essa comparabilidade quando a gente não sabe quais são os dados de outras causas ou o montante de óbitos que teve no ano anterior. Então, por isso que esses estudos que têm saído muito agora sobre excesso de mortalidade são muito importantes. Como são muito importantes também os estudos que estão discutindo essa questão da síndrome respiratória aguda grave, sobre como reclassificar essas causas indeterminadas como sendo ou não todas associadas ao Covid. Então, o número é preocupante, sim, preocupante demais. E pior ainda se você pensar que porque algumas semanas atrás, o Ministério da Saúde começou a ter um discurso de falar sobre a questão de ter atingido o pico, de estar caindo, e é isso. Tipo, a gente está caminhando para o melhor. Isso não é verdade. O que a gente tem visto, na verdade, nas últimas semanas é que a gente tem tido uma estabilidade da mortalidade. Ela não tem caído. Ela tem ficado estável, eventualmente oscilando um pouquinho, mas estável. Só que ela está estável num patamar alto. Então, a gente permitiu que ela crescer, é quase como se fosse assim, ela cresceu até o quanto ela pôde, a pandemia. Ela está crescendo num ritmo, vamos chamar assim, de natural, como se não tivesse tido nenhum tipo de intervenção para que a gente conseguisse fazer com que ela não crescesse. E uma vez que ela cresceu até o ápice dela, ela se manter estabilizada no alto significa que a gente errou. Que houve uma falência do Estado em tentar resolver o problema. Porque o que vai acontecer um pouco mais adiante é que ela vai cair. Mas ela não vai cair porque o Estado está funcionando. Ela vai cair porque ela chegou no nível de exaustão. Então, assim, não tem mais suscetível. Né? A gente tem 100 mil mortes, que é um número bastante simbólico, mas a gente tem que olhar também que a gente tem 3 milhões de casos confirmados. Isso é mais de 1% da população. Você não vê doenças, mesmo em doenças que têm curso alto, por exemplo, as arboviroses, mesmo na época de verão, ou quando você tem situações epidêmicas para as arboviroses, a gente não costuma chegar a ter 2% da população inteira tendo dengue, tendo chikungunya. Então, assim, é um número alto de toda forma. Então, isso é uma questão que tem que ser muito olhada com cuidado, especialmente no momento em que a gente tem uma curva que chegou no pico e que não desce. Não descer significa que o Estado faliu do ponto de vista da adoção de política pública efetiva, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão que eu acho que também é grave, que é um pouco o segundo ponto que você coloca, é olhar assim, quem são essas pessoas?
porque, na verdade, assim, as estatísticas da Covid-19 no Brasil, elas escancaram demais as desigualdades, porque o padrão de morbidade e de mortalidade ele é muito desproporcional com relação aos níveis de pobreza, à raça, especialmente, a questão da infraestrutura das cidades, então, os aglomerados subnormais, ou então lugares onde você tem são totalmente desprovidos de saneamento básico, então, assim, fica muito evidente, muito notável que esses são os lugares hoje onde tem maior vulnerabilidade, essas são as populações com maior vulnerabilidade, e se você pensar, assim, essa população ela é 2 vezes vulnerável à Covid. Primeiro porque ela tem a saúde mais frágil por conta dessa ausência, na verdade, de capilaridade da política pública para essa população, porque os negros são mais desassistidos, os pobres são mais desassistidos, a despeito de um sistema universal. Então, são aspectos da determinação social da saúde que são desfavoráveis, e a gente tem a questão de que esta população também é mais exposta ao coronavírus, porque além delas viverem naturalmente em situação de aglomeração populacional, que são pessoas que têm uma densidade domiciliar, vamos chamar assim, maior, são mais gente convivendo dentro de casa, né? São pessoas que também não têm como trabalhar remotamente igual a gente está fazendo. Então, assim, são pessoas para quem não é dada a opção de trabalhar de casa. Elas têm que trabalhar na rua. E aí elas estão diuturnamente expostas à questão da aglomeração, no transporte público, na rua, nos seus ambientes de trabalho. Muitas vezes ambientes de trabalho que não dão a eles um mínimo de proteção do ponto de vista da seguridade social. Então, assim, é uma população que está muito mais exposta, vulnerável à Covid do que a população geral. Então, além dos números serem assustadores, a gente tem a questão da desigualdade que fica muito marcada agora com a pandemia. Não, sem dúvida. Muito interessante e triste, viu, Rafael? É impressionante. Jonas, você quer fazer algum comentário? Sim, assim, são coisas assim que a gente tem percebido que realmente os maiores problemas da nossa pandemia são pautas que foram adotadas pelos nossos governos, né, de todas as esferas ao combate. E isso é muito triste, todas essas informações que você tem colocado aí são muito tristes. Mas, assim, como eu venho conversando com Wesley, ultimamente, até no âmbito pessoal, aqui, às vezes fora do programa, é que algumas luzes no fim do túnel vêm surgindo, né? A gente vê a mobilização, acho que nunca antes vista, né, na história desse país, tanto uma força-tarefa de cientistas, de pesquisadores, não só no Brasil, mas no mundo, né, mas especificamente no Brasil, direcionados a estudar algo que e muito próximos a chegar numa solução, numa vacina, ou de formas organizacionais, né, no combate a essa doença. Acho que isso move a sociedade para um modo mais solidário, né. Eu estava um tanto quanto resistente a acreditar nessa solidariedade aflorando em meio a esse caos, né, mas ouvindo você agora, assim, eu acho que eu passo a acreditar um pouco mais nessa questão da solidariedade e a gente começa a ver uma luz, começando bem fraquinha, mas começando a florescer ali em meio a toda essa destruição e vidas perdidas que a gente tem. A gente vive um momento de muito obscuro, né, em múltiplos sentidos, que as pessoas não sabem no que acreditar. E quando a gente vê que a universidade, novamente, que a gente vai conseguir trazer as soluções, né, e que apostar na questão do amor ao próximo, né, na questão das pessoas que estão no seu semelhante, que está no combate ali do coronavírus e todas as questões que envolvem o amor realmente e a importante da humanidade, do humanismo, né? Acho que a palavra que eu queria chegar é humanismo, né? A gente vê que nós precisamos florescer essas questões empáticas na população e que isso está começando a se desenvolver. Isso é uma luz no fim do túnel, né? Que está começando a florescer e que eu acho que
com o passar dessa pandemia, muitas coisas vão ser reestruturadas, né? E principalmente o pensamento político público sobre a importância do Estado, a importância do SUS, principalmente, né? Dessas políticas, que elas realmente cheguem aonde deve chegar. E que a população, de modo geral, que ela passe a entender a importância do Estado enquanto provedor das necessidades que nós temos, provedor das políticas humanistas e que nós devemos ter em consideração de modo muito pesado, né? Acho que esse é meu comentário, né? E que são coisas assim, são sentimentos que vêm aflorando nesse momento de reclusão social, né? E que são muitos picos, né? De alegrias, de tristezas, pelo fato de não estar convivendo, mas a gente sabe que a luz está chegando, né? Em meio à escuridão, e quando a luz chega, a escuridão ela vai embora. É isso aí. Vamos ver, né, Jonas? Para ela chegar, eu acho que a gente vai ter que batalhar muito, né? Porque Com certeza. sem luta ela não vai chegar, não. Não vai chegar essa luz, não. Então, mas a gente está fazendo aqui o nosso papel, né? Rafael, a gente tem aqui no programa, né, já encaminhando aqui para o fechamento, a gente propõe sempre um exercício, a gente brinca que é de futurologia, né, que tá no nome do programa, que é para onde vamos. Então, eu queria te fazer essa pergunta, né, de para onde vamos, Rafael. Mas aí eu queria que, já que você fazendo esse arremate, né, e esse exercício de futurologia aí, também comentasse um pouquinho, porque é outro tema também que está no senso comum e que eu tenho notado que ele tem contribuído para um certo relaxamento, que já está, assim, uma coisa estrondosa, assim, né, o nível de relaxamento da população com a pandemia, né? E inclusive com os hábitos básicos, a gente sai, né, na rua quando precisa, mas a máscara é usada aqui na testa, né? A gente vê uma falta de cuidado enorme. Mas tem toda essa discussão em torno da vacina, né? Que está sendo discutida, inclusive assim, com outro absurdo, né? Uma politização em nível geopolítico, em nível internacional, com relação ao assunto da vacina, e que chega lá no grupo de WhatsApp das senhorinhas, né? Que vai falar, mas a vacina da China é um absurdo, porque eles criaram agora, assim, coisas assim, como diria os antigos aqui, né, pelo menos aqui em Minas, coisa do arco da velha, né, que está acontecendo em termos de desinformação. Então, assim, já nesse exercício, eu queria que você comentasse um pouco, assim, das suas perspectivas, né, de para onde vamos, e incluindo essas questões de vacina, de possibilidade de tratamento em nível global e aqui no Brasil, como você tem visto. Então, assim, eu acho assim, para onde que eu acho que a gente está caminhando agora? Primeira coisa é assim, em algum momento, esse grupinho lá das vozinhas do WhatsApp vai entrar numa crise, porque, na verdade, assim, muitas das medidas que as pessoas estão querendo implementar no Brasil, de afrouxamento do distanciamento social, já foram tomadas em outros países e deu errado, né? Então, na verdade, é uma estupidez se você pensar que, sim, você já tem exemplos no mundo de que isso não vai funcionar e você insistir em fazer igual aqui. Veja, por exemplo, o que está acontecendo já agora na Flórida, né? Então, a Flórida voltou a ter uma explosão grande de casos. Sabe Deus por quê? Porque, na verdade, assim, uma boa parte das atividades da Flórida, neste momento, né, tem a ver com as férias escolares, tem a ver com a reabertura dos parques de Orlando, então tem a questão das praias. Então, no fim das contas é isso, né? Tipo, eles estão um ótimo modelo. E, assim, por muitos anos disseram que Miami foi o Rio de Janeiro que deu certo, né? E aí você imagina o seguinte, bom, então se numa cidade costeira, de praia, tropical, lá, aconteceu isso, por que a gente vai adotar as mesmas medidas, por exemplo, na cidade do Rio, né? Não faz sentido. Mas então, para onde que a gente está indo? A gente está indo, eu acho que para um ponto em que as pessoas vão começar a questionar, sabe, esse grupo aí das velhas do WhatsApp, porque não dá, né, assim. Você ouve de tudo, você ouve as pessoas dizendo assim, mas vai usar a vacina da China, tá vendo como é que foi a China que criou o vírus? Que a China criou o vírus, espalhou o vírus, agora eles mesmos estão fazendo a vacina. Enfim, eu acho que tem uma coisa que é assim, tem grupos populacionais em que vai ser mais difícil você conseguir ter entrada para poder modificar a forma de pensamento. Porque, na verdade, isso é uma construção histórica, né? Eu acho que tem várias coisas ali. Tem um efeito histórico dessa construção da deseducação, tem um efeito que é geracional, que vai sempre ser
uma pedra no sapato. Eu acho que tem todas essas questões. Mas eu tenho a impressão de que a população hoje está mais reflexiva, porque, na verdade, ela vê esse conjunto de medidas que têm sido adotadas e que não funcionou, porque o número não para de subir, sabe? Eu vejo as pessoas procurando se mobilizar um pouco para poder tentar criar essa coisa da assistência social. Então, virou uma coisa assim, tipo, na falta do welfare state, vai ter que ser via popular. E aí, assim, no momento em que você cria mais força na via popular, você tende a fortalecer um pouco os movimentos sociais. Então, eu espero que a gente consiga, a partir disso, fortalecer os movimentos sociais para que a gente consiga mudar algumas coisas. É claro que a reforma política não vai acontecer somente via popular. Ninguém é inocente achar isso. Mas o fortalecimento desse grupo é uma questão importante para o país como um todo, né? Porque cria, no mínimo, maior mobilização em torno das ações que são tomadas absurdas, né? E eu acho que, assim, a respeito da questão da vacina, infelizmente, o Brasil ainda está um pouco atrasado em comparação com os restantes do mundo. Eu acho sempre importante pautar assim. A Fiocruz tem sido muito empreendedora e muito protagonista na questão da iniciativa da vacina no Brasil, mas é importante a gente resgatar que o Brasil foi um dos poucos países que não foi signatário no movimento internacional de criação da vacina. Então, é possível que em algum momento a gente tenha um atraso no recebimento da vacina em massa, digo assim, porque assim, a Fiocruz fez a parceria com o Oxford, eles estão participando dos ensaios clínicos para ver a eficácia, né, e a eficiência da vacina. Ela provavelmente vai ser introduzida no país ainda esse ano para testagem, mas a testagem em massa, assim, não há uma expectativa de que a testagem em massa no Brasil, a vacinação em massa vai começar esse ano, tá certo? E este grupo que tem trabalhado em consórcio internacional para a produção da vacina em larga escala não conta com o Brasil, por decisão do executivo. É importante estar claro, porque ao mesmo tempo em que a Fiocruz compõe o executivo e tem tentado se mobilizar nesse sentido, o executivo em si optou por não participar deste movimento. Então, é possível que a gente tenha um atraso com a questão da vacina no Brasil, entendeu? E aí, justamente por isso, é que é muito importante a gente ficar reforçando dia e noite a questão do distanciamento social. A gente sabe que ele é feito do jeito errado, a gente sabe que as pessoas não usam a máscara da forma certa, a gente sabe que as pessoas não sabem usar o álcool gel da forma certa, mas se a gente jogar a toalha agora e disser, então tá bom, libera, aí mesmo que a gente vai ter o caos social. Então, mesmo que esteja sendo feito da forma torta, é muito importante que agora, mais do que nunca, a gente reforce a necessidade do distanciamento. Não é a hora de retornar às escolas, não é a hora de retornar o trabalho, né, nas universidades em massa. Não é esse o momento, sabe? Porque, na verdade, a escola, principalmente, as atividades culturais, elas voltando, não se representa só o retorno deste grupo em si, mas de toda a rede de serviços que dá suporte para esse retorno. Então, não é por acaso que esse grupo ficou na fase 6 de retorno, porque, na verdade, ele desemboca uma série de outras atividades que precisam voltar junto. Então, a gente tem discutido muito isso no âmbito das instituições, né? Assim, se é a hora ou não de retornar com as atividades presenciais de ensino. E assim, a gente tem sido muito enfático em dizer que não é o momento. Mas é o momento também de discutir o que tem se tornado as atividades de ensino, porque também, assim, achar que as atividades remotas substituem adequadamente tudo que é feito no âmbito da escola também não é verdade. Primeiro, que todos os ritos sociais implicados na escola não acontecem online. Segundo, que o acesso remoto ele é restritivo. Não é qualquer aluno, estudante, não é qualquer família que tem acesso irrestrito às atividades remotas, porque não tem computador, não tem rede, não tem lugar para fazer isso. Enfim, é tudo que a gente vem discutindo há muitos meses, né? Então, é preciso que a gente discuta com maior propriedade, né, a questão das medidas que estão sendo tomadas de forma substitutiva às atividades diárias, né, da escola, as atividades econômicas, e como que a gente consegue trabalhar hoje para poder manter o distanciamento social, para que a gente consiga retardar o efeito da pandemia, até que a gente, pelo menos, consiga ter acesso à vacina. Acho que isso é o que a gente precisa pensar daqui para frente. Esse tem que ser... o que vai acontecer a partir de agora, né? Assim, tem que ter toda essa mobilização.
Perfeito. Minimizar esses efeitos do desastre aí, né? Rafael, muito obrigado. Assim, conversa boa, passa rápido, né? A gente já está aí com 1 hora. Assim, poderia ficar muito mais, mas acho que a gente também não pode tomar tanto mais o seu tempo, né? Imagina. Muito obrigado. Assim, foi fantástico. Pessoal que está em casa nos assistindo, que agradeço demais por ter chegado até aqui. E eu acho que deve ter curtido demais aí essa conversa. Não se esqueça aqui de deixar o like, de se inscrever no canal e principalmente, pessoal, principalmente esse assunto de hoje, né? Divulgar para as pessoas, né? Passar essa informação. A gente tem tentado aqui no programa justamente trazer esse tipo de informação mais fundamentada, né? Um debate mais fundamentado, para que você possa ter argumentos, para que você possa correr dessa desinformação, de informações sem fonte, de WhatsApp. Então, manda lá para todo mundo. A gente vai desenvolver agora também, Rafael, o programa em podcast. Então, quando você está lavando uma vasilha, coloca, vai escutando, né, pessoal? E curte aqui o canal, divulga para as pessoas, tá bom? Rafael, de novo, muito obrigado. Em nome de toda a comunidade aqui do Pra Onde Vamos, foi excelente. Espero a gente ter outras oportunidades também, que foi ótima conversa. Certeza. Adorei te conhecer, foi muito bom. Legal, eu que agradeço demais pelo convite, foi um prazer, é sempre bom estar discutindo esse assunto, né, que é um assunto super da moda, e está sendo ótimo também, porque a gente acaba que amplia a nossa rede, né, assim, a gente vai conhecendo outras pessoas, igual a gente está fazendo agora, vai, na verdade, dialogando com outras áreas de conhecimento que não são só da saúde, né, porque tem uma clara conexão. É muito legal, assim, agradeço demais pelo convite, e sempre que precisar aí de alguma colaboração, pode contar comigo. Massa demais. Legal. Jonas, um abraço, meu caro. Valeu, muito obrigado, prazerzão aí, Rafael. Espero que a gente possa se encontrar nas ABEPs, né, nos encontros. Certeza, Jonas. Aquele papo no futuro aí. Maravilha, a gente vai se vendo então. Isso aí, pessoal, um beijo, até mais, até o próximo. Vamos lá. Valeu, gente.